Olá, Adri. Olá, como vai? Tudo bem? Me segurei agora para não falar bom dia. Então, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente tá gravando aqui o Entre Nós num formato um pouco diferente, a gente vai mudar um pouco, porque a gente recebeu muitos feedbacks de que as pessoas, em geral, estavam escutando ou assistindo as gravações do Entre Nós depois no podcast ou no canal do YouTube. Então, a gente resolveu fazer a gravação só entre nós duas, mas isso de forma nenhuma quer dizer que não contamos com a participação de vocês, nos sugerindo temas e fazendo perguntas e dando ideias. Inclusive, o tema desse encontro é a sugestão de uma participante e o tema de hoje é codependência, que é um assunto que a gente mais ou menos sabe o que é, mas não sabe muito bem e não se aprofunda. E muita gente que vive em relações de codependência nem percebem isso. Aí eu queria te perguntar, Fernanda, como é que tu tem algumas histórias para contar de codependência, né? Como é que tu vê isso? É fácil identificar quando tu está numa relação de codependência? Oi, gente. Então, eu diria que a codependência é uma das características mais recorrentes do consultório, né? As pessoas, quando chegam no consultório, elas chegam com várias reclamações com relação a relacionamentos, né? De como o outro trata, de como o outro não trata, porque o outro foi embora, não foi embora, ficou, não ficou, quer, não quer, enfim, são mil as questões. Contudo, né, a questão mais latente que fica ali reverberando é esse comportamento de codependência. E eu falo com total propriedade, porque eu digo que eu sou uma codependência em reabilitação, sabe assim? Eu sou uma codependente que está o tempo inteiro se observando, né, se administrando para não derrapar e não cair realmente na codependência. Eu sou uma codependente em recuperação, mais 24 horas sempre, com certeza, porque é uma característica muito forte de quando a gente teve uma infância baseada em traumas, né? E baseada em pais emocionalmente ausentes. Então, quando a gente vem de uma infância onde nós tivemos um pai ausente, ou uma mãe ausente, ou um pai ausente no sentido emocional, sempre que eu tô falando, tá, gente? Porque o pai e a mãe nunca estão ausentes, eles estão em nós, né? Em cada célula do nosso corpo, então não existe ausência paterna nem ausência materna, o que existe é uma falta de presença emocional, muitas vezes, né? Porque ou o pai está enrolado, né, emaranhado com as próprias questões emocionais do seu sistema familiar, ou a mãe. Então, por exemplo, numa casa onde tinha addictos, misturei inglês com português agora, a chique aqui, tá? A Aqui poliglota. não saiu nenhum e nem outro, né? Então, numa casa onde tem algum tipo de vício, né? Por exemplo, o vício da bebida, o vício que seria do alcoolismo, né? O vício da cocaína, das drogas, do jogo, que isso é muito forte, do sexo, enfim, são vícios que tiram a presença emocional do pai ou da mãe. Ou uma mãe que às vezes também era alcoólatra ou tinha depressão, processos depressivos muito fortes, né? Ela também está emaranhada com o seu próprio sistema emocional. Então, a criança, num ambiente como esse, ela se sente totalmente sozinha e sente que as suas necessidades, e esse é o ponto principal, sente que as suas necessidades não são importantes. Então, uma criança que desenvolve uma personalidade codependente é uma criança que ali na infância não teve as suas necessidades atendidas nos momentos que ela precisava. Por exemplo, a necessidade de se sentir aquecida, a necessidade de se sentir alimentada, a necessidade de se sentir cuidada, a necessidade de ter aquilo que ela sentia, ser visto, ser acolhido, a necessidade de ser conversado com essa criança, né? Então, essas necessidades não foram atendidas. Isso faz com que, numa fase adulta,
a criança interior, né, desenvolva uma tendência a querer salvar o outro, porque primeiro ela quer salvar o pai ou a mãe que estava emocionalmente indisponível, né? Só que para poder salvar o pai e salvar a mãe, ela deixa suas próprias necessidades de lado, como que numa repetição daquilo que ela aprendeu na infância. Então, se na infância as necessidades dela não foram atendidas, o cérebro registra isso como sendo algo correto, então é assim. Porque lembrando aquilo que eu já falei em vários outros, né, entre nós, o nosso cérebro não foi feito para nos fazer felizes, o cérebro foi feito para nos manter vivos. E se na primeira infância ele aprendeu que não ter as minhas necessidades atendidas é certo, então ele vai continuar repetindo isso ao longo da vida sem que a gente se dê conta dessa repetição. Então, uma pessoa codependente, por característica, ela deixa as suas necessidades, os seus sentimentos de lado e foca as suas necessidades no outro. Então, uma pessoa codependente, ela não tem necessidade, ela está sempre à disposição do outro. É como se as suas necessidades não foram atendidas. Então, qual que é uma característica bem também pontual do codependente? Ele não sabe dizer não. Uhum. Porque ali na infância ele teve o quê? Que crescer muito rápido, né? Ele teve que se desenvolver muito rapidamente para poder dar conta de si. Porque como o papai ou mamãe estava emocionalmente indisponível, às vezes até fisicamente também indisponível, a criança teve que aprender a se virar sozinha. E muito do se virar sozinha era para dar conta de papai ou dar conta de mamãe. Então, essa triangulação, essa dinâmica de dor se instaura dentro da gente, né? E você vai repetindo isso ao longo da vida. No meu caso, especificamente falando, eu fui uma codependente onde eu não conseguia enxergar as minhas necessidades. As minhas necessidades eram a necessidade do outro. A minha vida era satisfazer a vontade do outro. E assim eu era aquela pessoa assim, Fernanda, onde é que tu quer ir? Ah, qualquer lugar. Ah, Fê, o que que tu quer comer? Ah, qualquer coisa. O que tiver eu como. Eu não sabia o que eu gostava, eu não sabia o que eu queria. Eu estava sempre diante da decisão do outro. Porque, na verdade, o outro precisava de mim. O outro tinha que ter a minha atenção. Só que quanto mais eu fazia isso, mais enredada com o outro eu ficava. Por quê? Porque essa é uma dinâmica que quando eu não respeito os meus limites, quando eu não respeito as minhas necessidades, eu jogo para o outro a necessidade dele satisfazer aquilo que é meu. Então é como se fosse um jogo. Eu vou lá e faço, não, eu faço tudo para ti, nossa, a minha felicidade é a tua felicidade. Se você tá feliz, eu tô feliz. Sabe assim? Só que quando o outro não faz algo na mesma proporção que eu fiz, no mesmo sacrifício que eu fiz, eu fico puta. Olha tudo que eu fiz para você e agora você vai embora, sabe assim? Quem nunca? Olha tudo que eu te dei e agora você nem olha para mim. Entende que é um jogo? E é um jogo de vítima perpetrador. Normalmente, o codependente, ele está aliado a uma vítima, porque, repito, é uma dinâmica infantil. Se lá na infância ele viu o papai, né, como vítima da vida, entregue por um vício, né, ou dependente de um vício, essa pessoa codependente, ela vai arranjar, atrair alguém que ela tenha que cuidar, porque inconscientemente ela também está salvando o pai ou também está salvando a mãe. Então é aquele relacionamento que eu vou atrair alguém que precisa de mim. Porque se eu atraio alguém que precisa de mim, eu me sinto como importante. Eu me sinto vista. Mas me corrija se eu estiver errada. Ao mesmo tempo em que essa pessoa está num papel de vítima, ela também está aprendendo o outro nessa relação. E na medida que tu supre, tu te esforça o tempo todo para suprir as necessidades do outro, tu está aprendendo o outro naquela relação também. Claro, com certeza. É uma dinâmica codependente, é uma dinâmica doentia, porque não é uma dinâmica de amor que faz o outro crescer, porque o codependente faz o outro ficar dependente dele. Porque é aquilo que eu estou falando, se na infância eu senti que eu não era importante nem para papai nem para mamãe, porque tanto papai e mamãe
estavam ocupados com as suas próprias dores emocionais, eu precisava mostrar que eu era importante de algum jeito. Então, como que a criança se mostra importante? Lembra que eu falei que ela tem que crescer muito rápido? Então, a criança começa a tomar conta dos pais. E esse tomar conta é fazer coisas que possam agradar papai e mamãe. E normalmente essas coisas que agradam o papai e mamãe é tomar conta da vida do papai e da mamãe ali na infância. Então, às vezes começa, minha mãe era depressiva, então eu tinha que trocar a cama dela todos os dias, eu tinha que levar a mamãe para tomar banho, ou tinha que dar remédio para a mamãe sempre às 3 da tarde. Então, a criança se condicionou a servir o outro para poder salvar o outro, entende? Ou, eu tinha que ir buscar o papai do bar, ou então eu tinha que, meu Deus, conversar com o pai quando o pai chegasse em casa para o pai não bater na mãe. Sabe assim? Eu estou exagerando questões porque é que para vocês possam enxergar o quanto a codependência ela é uma raiz infantil. Então, se lá na minha infância o meu cérebro foi condicionado a resolver o problema do pai ou da mãe em função das suas questões e dores emocionais, essa é a dinâmica que a gente vai aplicar na vida, por isso que a gente engata relacionamentos de codependência. E no fundo, o codependente é extremamente controlador, porque ele tenta controlar a vítima, né? Realmente o dependente, a vítima, para que ela sempre fique dependente dele. Então é aquela pessoa que, repito, diz assim: mas eu faço tudo por ti, mas eu te entrego tudo. E você não faz nada para mim. O codependente sempre quer mudar o outro. É a ilusão da mudança. Então, eu te ofereço isso, eu faço aquilo, e eu converso contigo, e tu tens que ir fazer tal curso, estudar tal coisa. Nessa dinâmica não existe amor. Está sempre no papel do injustiçado, né? Eu faço tanto e não recebo nada de volta. Mas o que eu sempre pergunto em consultório, para a pessoa poder se dar conta, né, para o codependente se dar conta, qual é o teu ganho em sendo codependente? Eu não ganho nada. Não, tu ganha. O ganho é, eu sou importante. Esse é o ganho. Para alguém, eu sou importante. E tu comentou que é uma codependente em reabilitação. Como é que um codependente se reabilita? Qual é o primeiro passo e os passos seguintes para largar esse tipo de relação? Porque se repetem, né? Sempre vai atrair alguém com essas características para manter esse tipo de relação. Como é que a gente se reabilita disso? A gente atrai porque a gente não toma consciência dos gatilhos que são gerados, né, a partir dessa dor. Então, o meu processo de reabilitação é aprender a dizer não, porque a minha tendência é sempre estar o quê? À disposição do outro, né? A fazer o que o outro quer, a comer o que o outro come, a ir para onde o outro quer, né? A estar sempre disponível a salvar o outro. Agora, uma reabilitação de uma codependência é você ter autoconhecimento, né? Entendendo esses gatilhos, entendendo de onde vem essa dor, curar essa relação com paterno-materno, no sentido de que aqui eu sou pequena, que eu não dou conta se na minha infância, de forma inconsciente, eu me enredei, na minha fase adulta, eu posso tomar a decisão de não, eu não me envolvo mais, né? Então, primeiro passo é tomar consciência, segundo passo é curar essa relação infantil dentro de você, com o pai e com a mãe, da tendência de querer salvar o pai ou salvar a mãe, querer ser importante mediante aquilo que eu faço, né, para o pai ou para a mãe. A terceira coisa é aprender a dizer não. O codependente realmente precisa aprender a dizer não. Ele precisa se autovalorizar, né? E o que é o autovalorizar? No sentido da codependência, é você dizer sim para você e dizer não para o outro, né? É você estar atento para as tuas culpas,
Porque o codependente, ele se sente culpado o tempo inteiro se ele não ajuda. Ai, meu Deus, se eu não ajudar, ai, o que que o outro vai pensar de mim? Mas, na verdade, não é o que o outro vai pensar de mim, é o que eu estou pensando de mim. É o quanto eu me puno por não estar disponível para o outro, porque, na verdade, é uma dinâmica permanente e consistente que foi, né, foi estruturada na minha psique desde muito tempo. Então, eu estou acostumada a fazer aquilo. Quando eu não faço, meu Deus, como que eu não vou ajudar? Como que eu não vou fazer? Né? Só que o codependente, ainda para piorar a situação, além dele, isso eu fazer, além dele ter alguém, né, de foco prioritário, tipo marido, um namorado, uma esposa, uma namorada, pai, mãe, irmãos, ele se mete na vida de todo mundo, tá? O dependente, ele adora se meter na vida de todo mundo, resolver a vida de todo mundo, é aquele que tá preocupado com todo mundo, sabe? Aquele fofo que tá preocupado com todo mundo. Esse é o codependente, que ele carrega aquele peso nas costas, mas olha só, eu sou forte porque eu carrego tanto peso nas costas. Eu sou o porto seguro de todo mundo. Total. Não, total. E o codependente, ele nunca compartilha o que ele está sentindo, porque afinal, codependente é um serzinho orgulhoso e arrogante. Porque ele acha que ele não precisa de ninguém. Ele acha que ele dá conta de tudo sozinho. Porque, como eu falei, internamente a criança registrou o quê? O que eu sinto não é importante. Então, criou-se uma identidade arrogante e uma identidade orgulhosa. Ele está disponível para ajudar todo mundo, mas ele não se permite ser ajudado. Porque a estrutura que ele aprendeu na infância, se papai e mamãe não estavam disponíveis, eu tive que dar conta. Só que daí é uma pessoa que vive sozinha, ainda que tenha, né, ainda que tenha um relacionamento, ainda que tenha um parceiro ou uma parceira, ainda assim é uma pessoa sozinha. Porque dentro daquela lei sistêmica que a gente chama, né, de dar e receber, o codependente não sabe receber, porque ele se sente forte, ele se sente melhor. Não tem o que o outro possa me dar, porque na verdade só eu tenho que dar, só eu tenho que fazer, porque só eu sei fazer bem. Fica claro? Sim, inclusive tu falou nesse ponto aí que eu queria abordar, porque a gente falou muito nessa semana, a gente está preparando o workshop sobre relacionamentos e amor próprio, que vai ser no próximo sábado, dia 22, e a gente falou bastante essa semana sobre esse equilíbrio. De agosto de 2020. E a gente falou bastante sobre essa questão do equilíbrio entre dar e receber, da importância disso numa relação romântica. E muitas vezes a gente não percebe que tá ou dando demais ou recebendo demais, ou no fundinho a gente percebe. A gente sempre sabe. É, né? A gente sempre sabe. A gente lá no fundo a gente sabe. E quanto mais, olha só que interessante, tem um livro do Dom Miguel Ruiz que é a coisa, não, como é que é? O Domínio do Amor. Gente, assim, super indico, tá? O livro do Dom Miguel Ruiz, O Domínio do Amor, e tem um outro livro sobre de codependência que se chama Codependência Nunca Mais, que é da Melody blá blá blá, não me recordo o sobrenome dela, que esse livro também é fantástico sobre codependência, ela também é uma codependente em reabilitação, então ela escreveu esse livro, todos os passos, né, da codependência e como sair dela, que eu super indico, e ele tem ainda o audiobook no YouTube, então, tá fácil, gente, tá fácil da gente se olhar, né? Mas o que tu perguntou mesmo? Agora eu me perdi. Sobre o equilíbrio entre dar e receber. Queria saber o que esse desequilíbrio causa. Primeiro que tu comentou que a gente sempre sabe. E quando esse desequilíbrio persiste, o que pode acarretar na relação? A separação. Porque o que acontece? Num desequilíbrio de troca, né, de dar e receber, tem sempre alguém que dá mais e o outro que dá menos. Aquele que dá mais sobrecarrega o outro com tudo aquilo que ele lhe dá. E esse que recebe mais, né, tende a ir embora porque não dá conta. Porque há um sentimento de justiça interna dentro de cada um de nós, que é a troca. Eu te dou algo, você me dá algo. Eu recebo,
e te dou, você recebe, você me dá, e assim a gente vai nesse equilíbrio, né? Para que nós possamos ser iguais. Agora, numa relação onde alguém dá mais, essa pessoa está ocupando o lugar de quem, na verdade, diante dessa? Quem é que dá mais? Pai ou a mãe. Exatamente. Pai e mãe sempre podem dar mais para os seus filhos até uma certa idade, até um certo ponto, né, também. Mas, enfim, de uma forma geral, por via de regra, o pai e a mãe dão, porque o rio da vida é aquele rio que desce. Então, a vida vem do pai e da mãe, o pai e a mãe passam essa vida, né, É o para natural. é o natural, vai descendo. Agora, num relacionamento onde você tem um parceiro ou uma parceira, você tá com o igual ao seu, essa pessoa já tem pai, essa pessoa já tem mãe. E você tenta ocupar esse papel, que é daí tenta educar, tenta ensinar, tenta fazer diferente, tenta conduzir pelo caminho que tu quer, não respeita os limites do outro, porque você próprio não respeita os teus limites. Então é aquela velha história, se o codependente fala não para si mesmo o tempo inteiro e fala sim para as necessidades do outro o tempo inteiro, o codependente ele também diz não para o outro. Ele faz isso, essa dinâmica, para ele mesmo se sentir importante. No frigir dos ovos, essa é a questão. Há percepções dentro da psicologia que dizem, né, que o codependente, na verdade, tenta suprir as necessidades do outro, porque no fundo ele está tentando suprir as próprias necessidades no outro. Mas como ele não se enxerga, ele faz tudo pro outro e depois cobra. Então, gera o quê? Conflito, porque tudo que o outro for fazer, que no caso é a vítima, nunca vai ser o suficiente. É realmente numa situação dessas, se a relação se mantém por algum tempo, é uma relação extremamente desgastante. Claro, porque ora o codependente é o algoz, porque é aquele que controla, é aquele, né, que é, conduz o outro, ora ele é a vítima. E quando que ele se e perceba que é sempre um ciclo, né? Ora a vítima é o algoz, ora o algoz é a vítima. O que acontece? Quando o codependente vai lá e dá, faz, e a vítima diz assim, porque recebeu demais nessa dinâmica, eu vou embora, eu não aguento mais. Esgotei. Esgotei, tu só quer me mudar porque tu não me aceita. Aí é sempre aquela relação conflituosa, não sai daquilo, né? Aí o codependente, que até então era o algoz, porque estava controlando ali para tentar ser amado e tal, aquela coisa arada toda a qualquer custo, vira vítima. Porque daí a vítima virou algoz porque não fez do jeito que o outro queria. Fica claro? Uhum. Então, um retroalimenta a dor do outro. Muitas pessoas, não, mas eu amo. Ama mesmo? Ama? Ou ama o que desperta em ti, que é aquilo que eu falei, que é o teu ganho, que é o se sentir importante. Porque a vítima também, ela é vítima, e o ganho de ser vítima é que de algum jeito eu sou importante, de algum jeito eu sou visto, nem que seja pela dor. Uhum. Então, ambos ganham, entende? Uhum. Mas ninguém vai para frente. É um ganho que a gente diz que é um ganho viciado, né? Aquele ganho superficial, que nem uma cocaína. Não sei, nunca cheirei cocaína, mas quem, né? Que nem uma bebida, pronto. Tô amante de vinho, estamos aqui. Aí tu toma um vinho, nossa, que coisa boa. Mas é aquele prazer imediato, saca? Uhum. Daqui a pouco tu quer de novo e quer de novo. É bem como um vício mesmo. É um vício, é doente, porque uma relação saudável, gente, isso é uma dinâmica infantil. Pode ver que os dois estão em dinâmicas infantis. Lembra que eu falei antes? Tu pode estar num corpo de adulto, tu pode ter 50 anos, 30 anos, 20 anos, 80 anos. Se a tua psique tá presa em algum trauma, em traumas na tua infância, você vai ser uma eterna criança. Uhum. Então, um relacionamento saudável se faz entre dois adultos, não entre duas crianças. E aquilo que a gente também tem falado bastante na preparação do workshop, que é a gente não tem que tentar mudar o outro. Quem está pensando em fazer o workshop,
para mudar o outro, já pode parar de pensar por aqui. A mudança é a partir da gente. Aliás, a única coisa que a gente pode mudar é a gente, né? O codependente, sabe o que o codependente já fez? Já deve ter chamado Deus e todo mundo, sabe? Vamos fazer, porque você tem que fazer. Vamos fazer, porque você tem que fazer. Nossa, porque é muito bom, porque tu tens que mudar, porque pra ti. Já compartilha no Instagram. Veja, mas tem uma diferença. Uma coisa é você irradiar isso. Algo me fez bem, eu irradio isso, certo? Então, eu vou lá, conto para as pessoas, nossa, como eu mudei, como eu estou melhor. Olha a linguagem como é diferente. Olha como eu me transformei. Diferente de tu tens que te transformar, tu tens que melhorar, tu tens que fazer diferente. Isso Entende? não atinge o outro, né? Oi? O outro não assimila isso. Tu Não, tu precisa. não. O outro, lembra, o processo de mudança, ele é interno, nunca é externo. Então, o que acontece? Quando você começa a se curar, você começa a tomar atitudes diferentes. Só que para tomar atitudes diferentes, você tem que ter consciência que o processo de transformação e mudança na sua vida requer sacrifícios. Quando a gente começa a mudar e sair de uma dinâmica de codependência, você vai diminuir o laço com determinadas pessoas. E diminuir o laço, veja, não significa que eu tenho que acabar uma amizade, eu tenho que acabar um relacionamento. Não. Significa que você não vai mais agir da mesma forma. Aí ali tu vai entender se realmente tem amor ou não. Porque daí o outro que estava tendo benefícios com a tua própria dor, ou vai dizer, nossa, mas tu mudou, eu não gosto de quem você está se tornando. Entende? Ali fica muito claro que tu não é meu amigo, não é minha amiga, porque não quer ver o meu melhor. Tu tá muito diferente, tu tá tão snob, agora tu só quer fazer tuas coisas. Já não serve mais para mim. Exatamente. Você não alimenta mais a minha dor, eu não ganho mais contigo. Agora, uma pessoa que realmente, isso tu vai ver, que te ama, ela vai dizer, nossa, você mudou, você tá muito melhor. Você tá brilhando, você tá mais autoconfiante, ou você tá mais destemido, ou qualquer coisa do gênero. Tá entendendo? E quero ir por esse caminho também. Exatamente. Então, a gente vai vendo os laços que estão ao nosso redor. Um codependente, ele vai ter que aprender a lidar com os próprios sentimentos e a falar sobre os seus sentimentos. Porque quando um codependente, quando você tem uma dinâmica codependente muito enraizada, estruturada dentro de ti, o codependente não sabe falar sobre sentimentos. Aí, o que acontece que eu mais escuto também consultório? A culpa é do signo. Que ótimo! A gente coloca a culpa até no zodíaco, não é mesmo? Não, o ser humano é um espetáculo. Não, é porque o meu signo é tal, eu não sou muito de falar de sentimentos. Ou, não, porque o meu ascendente, na minha lua e tal. A minha lua em virgem. Então, assim, gente, eu adoro astrologia, faço meu mapa todo ano, super acredito, mas assim, não dá para colocar tudo no signo, são questões de personalidade que a gente também tem que olhar, são transtornos que a gente carrega. Então, é muito importante a gente sempre ter esse olhar mais profundo para o nosso ser, entrar numa jornada de autoconhecimento, porque é o autoconhecimento que te traz liberdade. Até eu estou fazendo um textinho agora e vou postar no Instagram. Perdão. E a grande pergunta desse texto é quem sou eu, né? Mas não é quem realmente eu sou, não é a questão dos papéis que eu executo na vida, se eu sou terapeuta, se eu sou mãe, se eu sou irmã, se eu sou filha, é quem eu sou de verdade, sabe? O que eu sou de verdade. Porque quando a gente entra nessa jornada de autoconhecimento, a gente vai estar honrando tudo aquilo que eu recebi do Deus que habita em mim, tudo aquilo que eu recebi do meu pai, da minha mãe, tudo aquilo que eu sou de verdade, para então compartilhar isso com o mundo de verdade e não através de dinâmicas neuróticas e de autossacrifício para tentar agradar o outro para receber migalha de atenção ou de amor. Aí eu vou dar Nesse processo,
nesse processo a gente leva uns tapas na cara, assim, tipo, já levamos uns 2 aqui nessa conversa, que eu fico contando os teus tapas na cara, eu fico contando, Nega, mas se que tu são lembra, necessários. eu já levei tanta porrada, olha, tanto curso que eu já fiz, que de tu olhar assim e dizer, Jesus, onde é que eu tô? Meu Deus do céu, eu ainda tô nesse estágio. Aham. Pois, mas que porcaria que eu fiz a minha vida Que inteira. merda, cara, olha aqui como é que eu tô levando o Por relacionamento. isso que eu sempre atraí esse tipo de cara. Daí a gente começa a Aham, falar umas loucuras, né? Meu Deus, olha a merda que eu fiz ano passado. aham. Aquelas coisas que tu faz na adolescência, né? Putz. Eu tava pensando agora há pouco num finado relacionamento, No final. que eu pensei, meu, eu é que fiz toda a cagada de atrair o relacionamento, que foi um horror. Isso não, Não a é, cara? responsabilidade foi totalmente minha, não foi o cara que foi um escroto. Eu é Também que foi, né? Também foi. foi, também 50, foi, 50, 50. mas fui eu que criei aquela ilusão. Eu acreditei Total. nela. Aham. E não É. era nem por amor, nem por sentimento à pessoa, era pela ilusão que eu criei e eu queria alimentar. Não, e super a gente acha que foi amor, paixão, aquela coisa assim, nossa, o homem da minha vida, a mulher. É nada, né? Uhum, A gente vai caminhando nesse processo de autoconhecimento, a gente vai vendo quanto a gente se projeta no outro, uhum, sem tomar responsabilidade sobre aquilo que eu tenho que mudar. Então é aquela velha história, o codependente, ele não se dá conta de que quando ele aponta o dedo pro outro, não porque tu tens que mudar, porque tu tens que fazer diferente, ele tem, ó, 3 outros dedos apontados para ele não se dar conta. Porque só uhum. o outro, ele é perfeito, ele é o Sim, salvador, ele dá né? tudo. Ele dá tudo, ele faz tudo. Ele é quem vai salvar, ele é o Deus do outro. Então, obviamente, que ele não tem defeito, ele é perfeito. O outro está errado, o outro não escuta, o outro não entende, o outro não faz. Só que tudo aquilo que eu aponto, critico, julgo no outro é um processo meu. Então, quando as pessoas chegam no meu consultório e falam assim, porque o meu marido A, B, C, D, eu deixo a pessoa falar uns 10, 15 minutos, deixo ela na ilusão dela, cada um com a sua. E daqui a pouco eu disse, tá, mas o quanto disso é teu? Tem uma frase na constelação que eu acho lindíssima, que eu aprendi num dos cursos lá na Hellinger, em São Paulo, que é assim, né? Tudo aquilo que eu aponto, que eu critico, que eu vejo no outro, eu preciso aprender a dizer internamente, eu também. Eu também. Então, o meu marido é preguiçoso. Eu também. Mas eu não sou preguiçosa que nem meu marido. Não daquele jeito, não naquela área, mas em alguma outra parte do teu ser, do teu dia, da tua vida, você é preguiçosa. Porque o meu marido me traiu. Eu também. Só não enxerga onde? Porque Uhum. normalmente não é da mesma forma. Então, quando a gente aprende a olhar para o outro e diante da crítica, do julgamento que eu faço para o outro, eu aprender a falar, eu também, eu assumo 50% de responsabilidade de tudo que eu estou co-criando naquele relacionamento junto com o meu parceiro ou com a minha parceira. Junto com o meu marido ou com a minha esposa, com a minha namorada ou meu namorado, até com o meu ficante. Aliás, a gente tá em tempo ainda, Adri? Tá, pode falar. Aliás, o codependente adora um relacionamentozinho superficial. Como o codependente adora. Gente, adora não assumir responsabilidade. Isso dá pano para manga. Esses dias teve uma cliente minha que ela estava saindo com um cara, tá? Daí eles pegaram, saíram, ficaram, né? Chegaram em tudo assim, né? Tipo, né? Foram Uhum. e tal, saíram, ficaram já. Aí ela assim para mim, Fê, mas eu não sei. Eles já estavam saindo, acho que umas 2, 3, umas 4 vezes. Ela assim, eu não sei se eu quero ter algo com ele. Eu falei assim, mas como assim tu não sabe o que tu quer? Tu sai 4 vezes com a pessoa e tu não sabe se tu quer? O que que tu quer então para tua vida? O codependente, ele não sabe o que ele quer para a vida dele. O codependente depende da decisão do outro. Mas eu não sei se ele quer, eu não sei se ele vai voltar, eu não sei se ele vai me ligar.
E eu olhei para ela assim, querida, não importa o que o cara queira ou não, o que importa é o que tu quer. É tu deixar claro qual é o jogo que tu tá jogando. Fica claro como o codependente tem dificuldade em tomar posicionamento e decisão e por isso fica na superficialidade, porque joga a responsabilidade da sua vida na mão do outro. Uma pessoa que sai 2, 3, 4 vezes com alguém, transa, entra na casa, entra no teu corpo, entra na tua intimidade, não é importante? Tem alguma coisa errada? Pessoalmente, eu não consigo compreender o quanto não é importante. Obviamente, né, que existem as fases inconscientes da gente, né? Existem as fases inconscientes. Mas isso já não pertence mais a uma pessoa que está buscando um processo de evolução. Então, uma pessoa que entra na tua casa 1, 2, 3, 4 vezes, que entra na tua intimidade, que é teu lar, que é o teu espaço, ou tu entra na intimidade do outro, que entra no teu corpo, que deixa a tua energia, troca a tua energia, não é importante? Tem alguma coisa errada. Entende? É verdade. Então, vamos encerrando por aqui. Voltaremos a falar sobre codependência em outros momentos. Quem tiver alguma pergunta sobre isso, ou sugestão de algum tema para a gente abordar aqui no Entre Nós, por favor, entre em contato. A gente tem o canal o direct do Instagram, temos o e-mail contato@fernandamedeiros.com. Então, a gente fica muito feliz sempre que tem algum contato de vocês. Fiquem à vontade. Sempre responderemos e voltaremos na próxima semana com mais algum tema que eu espero vocês sugiram pra gente. Gente, muito obrigada, Adri. Valeu. Obrigada, gente. Até mais. Um Peraí, beijo. não, calma! Calma! É que eu tava com uma coisa aqui na cabeça para terminar de falar. Então fala. Aí eu falei, obrigado pra ti, tu entendeu que era para terminar, mas não. Eu entendi como deixa para terminar. Não, eu entendi a pegadinha aqui, uma largada. Não, o que eu ia falar é, saibam o que vocês querem. Saibam, busquem descobrir o que tu quer para a tua vida, onde que tu queres chegar na tua vida. Respeita essa vida que tu recebeu, esse corpo que tu recebeu, ame ele ao ponto de se colocar em situações das quais você sabe para onde você quer chegar. O codependente tem medo de falar a sua verdade porque tem medo que o outro vá embora, que não goste dele, porque foi a dor da infância. Só que toda vez que você se rende a isso, você coloca a sua vida na mão do outro, para aquilo que o outro quer, no tempo que o outro quer, do jeito que o outro quer. E é claro que a gente tem que respeitar o outro, mas é assim que a gente encontra quando a gente respeita o nosso tempo, os nossos sentimentos, os nossos valores, a nossa verdade. Quando a gente põe esse limite claro e tu chega para o outro e diz, olha, eu, na verdade, estou buscando um relacionamento onde eu quero casar, onde eu quero ter filhos. Ah, mas se eu falar isso na primeira saída, o cara vai embora, ou a guria vai embora, eu vou assustar. Então, não era a pessoa que era para ficar. Porque quanto mais você falar isso de forma gentil, de forma verdadeira e de forma honesta, no sentido ancorado no teu autoconhecimento daquilo que você quer e para onde você quer ir, mais será a propensão de você encontrar uma pessoa em ressonância com aquilo que você quer. Só vai limpando quem não tem que ficar, sabe assim? Aí a proporção de você entrar em contato com alguém que esteja na mesma faixa de frequência de você é muito maior. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Bom, com mais esse tapa na cara, acho que podemos encerrar por aqui, não é mesmo? Obrigada, Fernanda. Até a próxima conversa e muito obrigada, gente. Até Mandem mais. aí comentários sobre codependência para nós. Isso mesmo. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau.